Agora vamos falar sobre saúde hormonal. Eu sei que muitos de vocês chegaram até esse dia por conta dessa aula, né? Eu sei que muitos de vocês também têm muitas dúvidas sobre os valores ideais de hormônios nos seus exames de sangue. Como eu tenho muitas dúvidas, recebo muitas dessas perguntas nas minhas caixinhas de perguntas no Instagram, no meu direct, eu não podia deixar essa aula de fora para vocês aqui, meus alunos do Guia de Exames Saudáveis. Então vamos lá que você vai ficar craque nisso, tá? Primeiro, vamos entender como que é produzido esses hormônios. Então, esses hormônios, os mais conhecidos, testosterona, progesterona, estradiol, enfim, eles são hormônios esteroides, tá bom? Que são produzidos pelas nossas glândulas endócrinas. O que são as nossas glândulas endócrinas? Então, a gente pode pensar aí nos testículos, nos ovários, na nossa tireoide, na nossa hipófise, por aí vai, tá tudo escrito na apostila. Eu tô deixando o mais simples e o mais explicado na aula para ficar bem fácil de vocês entenderem aqui, tá bom? Se vocês quiserem se aprofundar, vai lá na apostila. Só que para eles serem produzidos de maneira eficiente pelas nossas glândulas endócrinas, a gente precisa do colesterol. Quem aí assistiu a nossa aula do perfil lipídico, eu falo sobre isso lá, que o LDL especificamente, quando ele é produzido pelo nosso corpo, ele é algo bom e ele é responsável, inclusive, para formar os nossos hormônios, para a gente ter fertilidade, enfim. Então, a gente precisa cuidar da nossa saúde cardiovascular, ou seja, cuidar do nosso colesterol, para que a gente consiga ter essa substância que é necessário pelas nossas glândulas endócrinas produzirem os nossos hormônios, certo? Tá tranquilo? Eu sei que é uma aula um pouco complexa, por isso que eu tô tentando deixar mais, assim, explicadinho possível para vocês, tá bom? Mas qualquer dúvida é só mandar aqui embaixo. Então, só recapitulando. E para a gente deixar o nosso perfil lipídico em dia, ou seja, o nosso colesterol nos valores ideais, a gente precisa tratar a nossa glicemia e insulina, né? Me senti na sala de aula agora, esperando vocês responderem. Glicemia e insulina. Então, quem não viu a aula e também não leu a apostila, corre lá nessa aula que vocês vão entender. Então, para chegar nos hormônios, a gente tem que ter glicemia e insulina nos valores ideais, ou seja, uma glicemia abaixo de 90, uma insulina abaixo de 6, para que a gente diminua a chance de ter um colesterol alterado, para que aí sim o nosso colesterol fique bom, o LDL, e ajuda na substância para formar os nossos hormônios. Então a gente pensa que enquanto os homens têm níveis maiores de testosterona que as mulheres elas têm uns níveis maiores de estrogênio e progesterona. Porém, não existe hormônio feminino e hormônio masculino. E sim, o que muda são as quantidades, né? Então, enquanto a gente tem uma testosterona elevada nos homens, nas mulheres a gente também tem produção de testosterona, mas uma quantidade muito menor. Assim como estrogênio e progesterona em homem. A quantidade é muito menor, ao passo que da mulher é muito maior, tá? Então, isso tem que ficar gravado. Todos nós, tanto homens e mulheres, temos os mesmos hormônios. E para que o colesterol consiga produzir os nossos hormônios de maneira eficiente, a gente não tem só o colesterol de substância, a gente precisa de outras substâncias dentro da célula para que esse colesterol saia de maneira perfeita no nosso organismo. Então, quais mais substâncias a gente precisa? Ferro, vitaminas do complexo B, mais especificamente B2 e B3, e magnésio. Então a gente pensa assim como se fosse um carro. O carro, ele não sai da concessionária faltando uma roda, uma porta, não. O carro é feito de várias peças encaixadas. Os nossos hormônios também. Então, quando eu falo que a gente precisa ter os níveis de colesterol em valores ideais, não é somente isso. A gente precisa levar em conta as nossas carências nutricionais também, tá bom? Porque é daí uma substância liga na outra e a gente consegue formar o hormônio bonitinho para ser liberado ali na sua corrente sanguínea. E qual a importância dos hormônios, né? Então vamos começar pelo estradiol. Por que é tão importante ter estradiol nos níveis ideais, ou seja, nos mais atuais de acordo com a visão integrativa? Ele aumenta a produção do óxido nítrico, que é um vasodilatador que favorece o sangue, né, a passar com mais facilidade nas nossas artérias, ou seja, quem tem hipertensão, na nossa aula de hipertensão eu falo muito sobre alimentos que produzem o óxido nítrico, né? Então, por ser de vasodilatador, ele ajuda o sangue a passar com mais facilidade nas artérias e o que ajuda na hipertensão.
hipertensão, né? Diminui aquela hipertensão que as pessoas têm, que é aquela força que o sangue faz para passar nos nossos vasos sanguíneos. Então, aumentando essa produção, dilata as artérias, né? Relaxa os vasos e protege contra doenças cardiovasculares. A importância do estradiol também, em valores ótimos, reduz o apetite, melhora a sensibilidade à insulina. Então, aí a gente começa a ligar, né? Diminuindo a insulina, a gente melhora o colesterol, que ajuda na produção dos hormônios. Uma coisa está ligada à outra. Distribui a gordura para a região da mama e do quadril, impedindo assim o depósito de gordura na região abdominal, evitando a esteatose hepática. A gente vai ter uma aula também só sobre esteatose hepática. Então, os níveis de estradiol em valores ótimos também ajuda na esteatose hepática, ou seja, a prevenir a esteatose hepática. Ajuda também no nosso cérebro, né? Na nossa saúde cognitiva, protegendo assim a gente contra a demência. Aumenta a síntese de colágeno, então promove uma melhora da elasticidade e hidratação da pele, reduzindo rugas e quedas de cabelo. Ajuda também no colágeno tipo 2, né, para os nossos ossos, nas articulações, reduzindo assim a chance de ter osteoporose e desgaste articular. Aumenta a libido, aumenta também a síntese de dopamina, serotonina, melhorando o prazer, o bem-estar, a felicidade. Os níveis de estradiol em valores ideais também reduz a compulsão alimentar, né? Então aquele desejo loucamente por comer doce, chocolate, principalmente na fase lútea e na TPM. Quem tem dificuldade de entender o que é fase lútea, o que é fase folicular, mais pra frente eu vou explicar sobre ciclo menstrual ainda nessa aula, tá? Então ajuda a não ter esses desejos intensos por esses alimentos na TPM. Ajuda também na saúde intestinal, né? Porque ela evita a passagem de proteínas mal digeridas e fragmentos de bactéria para dentro da nossa célula. Também é super importante para a maturação e crescimento do folículo para a gente ter o bebê. Atua também no espessamento do endométrio, então deixa aí uma caminha bem gostosinha para receber esse bebê que você tá esperando há tanto tempo, tá? O estradiol é super importante para isso. Também ajuda no sono, então ajuda também na serotonina, ajuda na noite para você ter produção de melatonina, melhora a fluidez verbal e importante também para que ocorra a ovulação e também ajuda a reduzir o colesterol ruim. É super importante para a imunidade o estradiol também. Aumenta a performance no exercício físico, reduz infecções urinárias, ajuda a converter a vitamina D para sua forma ativa dentro do organismo e também ajuda a melhorar a absorção do cálcio e favorece o ganho de massa muscular em mulheres. Então, olha quanta coisa que esse estradiol faz no nosso organismo e por que a importância dele estar dentro dos níveis ideais. Quais são esses níveis, Nutri? Eu vou deixar aqui do lado, mas tá tudo escrito na apostila e separado, o que significa quando ele tá acima, quando ele tá abaixo, tudo explicadinho para vocês, tá? Nessa aula eu vou focar mesmo em trazer só as informações mais importantes para não ficar uma aula muito densa, pesada e muito complexa, já que esse assunto é complexo, já falei isso algumas vezes aqui na aula. Então aqui eu tô dando uma pincelada e trazendo o mais resumido possível para vocês entenderem. Volto a falar, tendo qualquer dúvida, pode mandar mensagem abaixo da aula também, tá? E a importância de ter progesterona nos valores ótimos. Então, ter progesterona nos valores ideais ajuda a reduzir a ansiedade, também melhora o sono, tem ação diurética, alivia as cólicas menstruais, relaxa os músculos, dilata os vasos também, então tem uma ação antihipertensiva, aumenta o endométrio também para receber o bebezinho, ficar ali em um lugar confortável para o bebezinho chegar. Ajuda na implantação uterina no início da fertilidade, ajuda na formação da placenta, mantém o parto, impedindo o parto prematuro e contração uterina, reduz a inflamação, aumenta a tolerância imunológica, então ajuda na imunidade também, reduz o crescimento de cândida, inibe a proliferação de células tumorais, então protege contra o câncer, reduz cistos mamários, protege contra a endometriose, ajuda nos efeitos do cortisol, quando ele está muito elevado, né? Aumenta também a síntese de colágeno, tanto na saúde óssea, articular, cabelo, pele, reduz também a queda de cabelo,
Reduz também o TBG, o que faz aumentar os hormônios tiroidianos na sua forma livre. Então, quem já viu a aula de saúde tiroidiana sabe do que eu estou falando. T3, T4 livre são super importantes, né? E como que eles são formados, com a junção dos iodos, enfim, tá tudo explicadinho na aula de saúde tiroidiana. E os hormônios tiroidianos em forma livre são eles que são ativos no nosso organismo, então eles são super importantes. E a importância de ter testosterona nos valores ideais? Bom, aumenta a massa muscular, isso aí a maioria das pessoas já sabe, aumenta a força muscular, promove também maior força muscular, reduz a resistência à insulina, melhora a captação da glicose para dentro da célula. O que ajuda aqui, gente? A produzir inositol. Quem estava lá na aula de glicemia, resistência à insulina, sabe do que eu estou falando e onde a gente acha inositol e como que a gente mantém o inositol bom no nosso corpo para que ajude a glicemia a entrar para dentro da célula e não ficar solta no sangue, tá? Aumenta também a dopamina, o que aumenta a libido, reduz o ganho de gordura corporal nos homens, por isso que homem emagrece muito mais que mulher, muito mais rápido. Ajuda a melhorar a qualidade e a quantidade de espermatozoide nos homens, né? Isso é muito importante, não é só a quantidade, mas também a qualidade dos espermatozoides, aumenta também o tamanho dos órgãos reprodutores, mas calma, você que é homem que tá vendo essa aula, não vai, pelo amor de Deus, começar a tomar testosterona igual um doido não, tá? Porque o excesso também faz mal. A gente tem que estar dentro dos valores ideais. Também vou deixar aqui do lado os valores ideais de testosterona, mas dentro da apostila estão todos os valores ali para vocês, tá bom? Testosterona também reduz TBG, CBG e SHBG. Essas proteínas, elas seguram os hormônios. Então a gente precisa sempre ter testosterona maior do que SHBG, tá? Porque quando a gente mantém a testosterona maior do que, por exemplo, essas proteínas, o SHBG, por exemplo, o que acontece? A gente consegue ter hormônios tiroidianos livres. Então, aquilo que eu falei, T3, T4 livre, a gente precisa ter mais produção deles. Claro que dentro dos valores ideais, nem mais nem menos. A gente também tem mais cortisol livre, que é o biodisponível, e a gente tem mais hormônios sexuais livres, certo? Que é tudo isso que está ativo no nosso organismo, não somente vendo a produção. Melhora também a saúde cognitiva, aumenta o fluxo sanguíneo protegendo os vasos, aumenta a oxidação de gordura, ou seja, aumenta você emagrecer com mais facilidade e aumenta o número de mitocôndrias. Quanto mais mitocôndrias, mais produção de energia. A gente falou sobre as mitocôndrias, saúde mitocondrial também na aula de enxaqueca, porque a enxaqueca é uma doença mitocondrial, a gente precisa tratar as mitocôndrias. Então, tratando as mitocôndrias, você elimina a sua enxaqueca, você ajuda os seus hormônios, principalmente testosterona, você emagrece com mais facilidade, tem maior libido. Muitas queixas que eu recebo, você consegue tratar tratando a sua mitocôndria, a saúde mitocondrial. Então, é super importante, vocês percebem ao longo das aulas, quem está acompanhando certinho todas as aulas, como é importante a gente ter saúde mitocondrial. Ela é praticamente a base de muita coisa, né? E a importância do DEA? Ele ajuda no nosso sistema imune, contra também as infecções virais e contra as células tumorais, ou seja, ela consegue matar as células tumorais ou infectadas pelo vírus, ajuda também no nosso poder cognitivo, ajuda na produção das articulações e ossos, aumenta a oxidação de gordura, então ajuda a eliminar peso, protege contra o envelhecimento ovariano precoce, reduz a ansiedade e neutraliza os efeitos tóxicos do estresse em excesso, que quem aí não está estressado, né, gente? Então, vocês entenderam qual a importância de muitos hormônios aqui que estão presentes aí no dia a dia de vocês, que vocês não faziam ideia porque que estavam fazendo exame para medir esses hormônios em vocês. Vamos falar agora sobre ciclo menstrual. Tem muita gente, mulheres inclusive, que tem dificuldade de saber, né? Então, qual que é as 4 principais fases do ciclo menstrual, que é a menstruação, a fase folicular, ovulação e fase lútea. Então, a menstruação é a eliminação do revestimento espesso do útero, então do endométrio, né, do corpo através da vagina. Então, sai a nossa menstruação ali. Ali contém sangue, células de revestimento do útero, células endometriais e muco, inclusive, tá? A duração em média de um período é de 3 dias a 1 semana, depende da mulher, tá? Esse é mais ou menos a base. A menstruação ocorre quando não há fecundação. Então, com isso, o que acontece? A gente tem uma redução do nosso progesterona, estradiol cai drasticamente, levando ao espessamento do endométrio e sua descamação. Por isso que quem quer engravidar, quer manter o endométrio um pouquinho grossinho,
né? Por quê? Para o bebezinho poder ficar ali, não ter risco de aborto, para poder segurar essa gravidez. Então, para isso, a gente tem que ter estradiol e progesterona. Então, quando você tem uma deficiência de progesterona e estradiol e você quer engravidar, fica difícil. Então, tem que manter esse endométrio fofinho, não gordinho, fofinho, com progesterona e estradiol nos valores ótimos, que também estou colocando aqui do lado, mas também está presente na apostila de vocês, para que vocês evitem o risco de aborto, tá bom? A fase folicular, ela começa no primeiro dia da menstruação e ela termina com a ovulação. Então, como que acontece essa fase? A hipófise, ela libera o hormônio FSH, que é o folículo estimulante. E esse hormônio, ele estimula o ovário a produzir cerca de 5 a 20 folículos. Eles são minúsculos nódulos ou cistos, tá? E nesses folículos abrigam um óvulo imaturo. Normalmente, apenas um folículo amadurece em um ovo, certo? Que é a ovulação. Enquanto os outros morrem. Então, você tem ali de 5 a 20 e só um vai sobreviver e vai virar um ovinho, tá bom? Isso pode acontecer por volta do dia 10 de um ciclo de 28 dias. Então, é nesse dia mais ou menos que você está ovulando. O crescimento dos folículos estimula o revestimento do útero a engrossar. Então, é aqui que começa o aumento do progesterona e do estradiol, que quando você não engravida, eles caem drasticamente e você menstrua e o seu endométrio fica fininho, certo? Então, aqui a gente tem a maior produção do estrogênio. Já a ovulação é a liberação de um óvulo maduro na superfície do ovário. Então, isso geralmente acontece no meio do ciclo, cerca de 2 semanas ou mais antes do início da menstruação. Então, a ovulação é aquele dia que você está ovulando. Quem quer ter bebezinho é nesse dia que precisa namorar. Tá? A gente tem um aumento do estrogênio, como eu falei para vocês, isso quem faz é o hipotálamo. Ele reconhece esses níveis crescentes e libera uma substância chamada, é um nome meio confuso, tá? Liberador de gonadotrofina. Esse hormônio, ele leva as glândulas a produzirem níveis elevados de FSH e hormônio luteinizante, que é o LH. Tá? Então agora vocês estão aí com o exame de vocês estão conseguindo se achar, certo? Ah, eu já vi esse nome aqui, esse nome tá aqui, lá na frente vocês vão saber se está dentro dos valores ótimos ou não. Em 2 dias a ovulação é desencadeada pelos altos níveis de LH. Então aí vamos pensar dia 12, tá bom? A gente pensou dia 10 aí, depois... Dia 10 não. Do primeiro dia que você menstruou, 10 dias depois, começa a produção, né, alta de progesterona, estradiol e tudo mais para começar a ovulação. Se 2 dias começa realmente a ovulação, então a gente pensa em uns 12, 13 dias depois do dia que você começou a menstruar. Então, pensando aí como que acontece a ovulação de fato, tá? O óvulo é canalizado para a trompa de falópio e em direção ao útero por ondas pequenas, parecendo com um fio de cabelo, de tão fininho. A vida útil de um ovo é de aproximadamente 24 horas, ao menos que encontre um espermatozoide durante esse período, ele vai morrer. Então, gente, a gente tem praticamente, essa é a verdade, 24 horas para namorar quando tá ovulando, que daí tá lá em cima, não achou espermatozoide, ele vai morrer e já era só a tentativa mês que vem. Então, tem até um exame, né, de ovulação que as pessoas fazem para saber quando tá ovulando, para namorar no dia certo, para não ficar naquelas tentativas loucas que quem é tentante ou quem já foi tentante sabe que é desgastante para o casal. É bem legal esse teste de ovulação, você compra na farmácia, aí se você tem aplicativo da sua menstruação, você já começa fazendo logo naqueles dias assim, pode ser fértil. E aí, geralmente é assim, mostre uma carinha feliz quando você tá ovulando, é esse dia de namorar. Você tem praticamente 24 horas aí para namorar. Claro que para Deus nada é impossível, muita gente engravidou aí fora do período de ovulação, mas enfim, todas as minhas pacientes que querem engravidar, eu falo para comprar esse teste, depois a gente ter nivelado vitaminas e minerais e deixado aquela caminha quentinha pro bebezinho chegar, até uma caminha fofinha, não ter aquela caminha fina, perigo de escorregar, não segurar a gravidez. Então, depois que a gente nivelou tudo isso, meus pacientes geralmente conseguem de primeira. Se você quer ter um bebê, você precisa levar tudo isso que a gente aprendeu até agora em consideração. Ah, Nutri, mas eu não tenho aplicativo, eu não sei o dia que pode estar começando a minha ovulação. Então, você presta atenção no seu organismo, tá? Geralmente a mulher ela libera um muco com uma textura semelhante à clara do ovo e é onde a sua libido aumenta. Então aí é a hora de namorar, certo? E a fase lútea? Durante a ovulação, o óvulo ele explode do seu folículo, mas o folículo rompido
permanece na superfície do ovário, então ele tá lá ainda, tá bom? O óvulo tá lá. Durante as próximas 2 semanas ou mais, o folículo ele se transforma em uma estrutura conhecida como corpo lúteo. Essa estrutura começa a liberar progesterona junto com pequenas quantidades de estrogênio. E essa combinação desses hormônios mantém o revestimento do útero lá perfeito, esperando que o óvulo fique fertilizado, então que ele fique implantado, que ele se fixe ali no útero, tá bom? E aí, se o óvulo ele fica ali fixado, né, ele fica implantado no útero, o corpo começa a produzir os hormônios necessários para manter aquele corpo lúteo grudadinho ali, que nada mais é que o seu bebezinho começando a se formar. E isso inclui o hormônio gonadotrofina. Agora vocês vão saber que hormônio é esse, é o HCG, aquele que a gente faz o teste de gravidez e vê se a gente está produzindo ou não, tá bom? Que é o hormônio detectado no teste de urina para a gravidez. O corpo lúteo continua produzindo em níveis elevados de progesterona que são necessários para manter o revestimento espesso do útero. Por isso que muita gente toma progesterona ou coloca via vaginal progesterona durante a gravidez, para manter o útero grossinho, né, para segurar aquela gravidez. Então, muito importante a gente nivelar esses níveis de hormônios antes de tentar engravidar, para que não fique uma gravidez de risco, tá bom? Se a gravidez por acaso não ocorrer, o corpo lúteo murcha e morre, e aí geralmente por volta do dia 22, num ciclo de 28 dias, a queda dos níveis de progesterona faz com que o revestimento do útero caia, e isso é conhecido como menstruação, e o ciclo então se repete. Enquanto a mulher tem ciclos onde na fase folicular, lá no começo, né, aumenta o estradiol, na fase ovulatória aumenta o testosterona e na fase lútea aumenta o progesterona. Em homens, os hormônios tendem a permanecer estáveis, sem flutuações. Por isso que eles não têm TPM, não são assim, né? Às vezes, tem homens que parece que tem TPM, mas a maioria, né? Isso é muito conhecido em mulher. Nossa, é instável. Nossa, tem hora que tá bem, tem hora que tá mal, por conta dos nossos hormônios, né? Então, por isso que é importante que as mulheres saibam o seu ciclo menstrual e que dia que foi tirado o sangue, coletado o sangue. Porque daí a gente vai mudar a interpretação desses exames. Então, aqui, ó, os hormônios estradiol, LH e FSH, é importante que eles sejam medidos no 3º dia do ciclo menstrual. Já a progesterona deve ser medida no 21º dia. Então, é importante isso. Quando vocês me perguntam na caixinha que eu falo assim, mas que dia que você colheu? É importante saber para que seja interpretado da maneira correta, tá? Uma progesterona menor que 10, o estradiol menor que 40 e um FSH acima de 10 pode indicar um envelhecimento ovariano. E para confirmar isso, é medido num exame antimuleriano, que não pode estar com valores menores de 1,1, certo? Então, se alguém aí tem esse exame, me fala aqui embaixo quanto que estava o seu antimuleriano, me fala aqui embaixo quanto estava a sua progesterona, estradiol e FSH, certo? E o que deixa o ciclo menstrual irregular? Bom, algumas coisas podem deixar o ciclo menstrual irregular. Então, primeira delas, o início da vida fértil na adolescência, até 2 anos depois da primeira menstruação pode ser irregular. Período pós-gravidez, que daí a gente não sabe direito quando que volta a menstruar. Pré-menopausa, devido às alterações hormonais. Distúrbios da alimentação que causam perda de peso em excesso, como anorexia nervosa. Excesso de atividades físicas intensa, principalmente mulheres atletas. Crianças atletas, geralmente, às vezes, tendem a menstruar até mais tarde. E com isso acaba alterando até o crescimento, tanto das mamas, o desenvolvimento mesmo da mulher, né, por conta dessa menstruação tardia. Hiper ou hipotiroidismo também pode causar alteração no ciclo menstrual, ou seja, você acha que vai menstruar de 28 em 28 dias e não tem isso. Carências nutricionais como zinco, ferro, selênio, vitaminas do complexo B, ovários policísticos, mudança de anticoncepcional, estresse ou distúrbios emocionais e a presença de inflamação, pólipos, tumores no aparelho reprodutor feminino. Então, tudo isso pode causar, sim, uma alteração no ciclo menstrual, naquilo, né? Você não sabe quando que você menstrua, quando você não menstrua. Aí a gente tem alguns problemas menstruais comuns, né? Que são a síndrome pré-menstrual, que é a famosa TPM,
e isso é por conta dos nossos hormônios, então a gente está totalmente desregulado, então a gente pode ter retenção de líquido, dor de cabeça, fadiga, irritabilidade, e a gente pode tratar isso com atividade física e mudança na dieta, dismenorreia, então, ou menstruação dolorosa. Por que ela chama menstruação dolorosa? Porque acredita-se que o útero ele seja muito estimulado, mais do que deveria, como se espremesse o útero, né, mais do que necessário, forçando a desalojar o seu revestimento. Então, as opções de tratamento para esse tipo de problemas menstruais, que é dismenorreia ou menstruação dolorosa, é sim remédios para o alívio da dor nesse período menstrual, né? Que tem muita cólica, e às vezes até a pílula anticoncepcional oral é necessário, tá? O sangramento menstrual muito intenso, então se não for tratado pode sim levar a anemia, não só por deficiência de ferro, mas também complexo B e outras vitaminas, né? Geralmente elas têm uma predominância estrogênica, então não pode ter excesso de estrogênio, porque também pode causar esse ciclo menstrual intenso. Uma falta de progesterona também pode causar isso. Inflamação, excesso do tecido adiposo, consumo de álcool, estresse e bisfenol A aumentam a conversão de testosterona em estradiol, podendo sim levar ao excesso do estradiol. Então, onde que a gente aprendeu sobre o bisfenol A? Na nossa aula de metais tóxicos, tá bom? Lá eu falo muito sobre isso. Então, você aí que esquenta plástico no micro-ondas ou coloca comida quente ou qualquer coisa quente em pote de plástico, tá soltando bisfenol A, atrapalhando nos seus hormônios e também podendo dar esse sangramento em excesso aí na sua menstruação. Já a menorreia é a ausência de períodos menstruais, então fica muito tempo sem menstruar, né? E isso pode ser pós-gravidez, amamentação, pré-puberdade, estresse, exercício físico em excesso, pode ter várias causas dessa menorreia, tá? Às vezes também até um emocional, tá? Então a primeira parte da nossa aula sobre saúde hormonal se encerra por aqui. Volto na nossa parte 2 falando sobre desequilíbrio hormonal.